Bem, pessoal, eu decidi fazer hoje um vídeo diferente, interpretando cada poesia que fiz aplicada no direito. O direito, como é um fenômeno social, ele se adequa. E neste momento, a primeira poesia que eu vou ler chama-se Analogia entre Mecânica Quântica e Direito. Bem, apesar de ter uma memória muito boa, mas são inúmeras poesias e todo dia geralmente faço uma quando não estou com muitos afazeres, então tenho mais tempo para pensar. E pensar é sempre bom quando traz algo novo ao mundo jurídico e, com isso, um incremento capacitacional que pode dar uma condição bem mais leve para um aprendizado melhor. Neste momento, passamos a interpretar esta poesia. A mecânica quântica é a parte da física, mais precisamente da física moderna, de Laplace, que estuda o movimento das partículas muito pequenas, cuja análise profícua impulsionará a uma clara decisão. Aí foi formada a primeira quadra. Vamos para a segunda. Mesmo que de limites muito imprecisos, relaciona-se com as dimensões nas quais começam-se a notar efeitos, como a impossibilidade de conhecer com infinita acuidade e ao mesmo tempo a posição e a velocidade de uma partícula. A ditos efeitos chama-se efeitos quânticos. Assim, a mecânica quântica é a que descreve o movimento de sistemas nos quais os efeitos quânticos são relevantes, em escala aproximadamente de 1000 átomos. Entretanto, existem situações em escalas macroscópicas. Os efeitos quânticos se fazem sentir de forma manifestamente cristalina. Do mesmo modo, se relaciona o direito com relação à prova, se não existir concretude e harmonia em relação às evidências. Por quê? Uma coisa é a convicção, outra coisa é a evidência. Uma coisa é o indício, outra coisa é a prova. Então, a partir do momento em que você tem uma concretude do conjunto probatório, então você, com os demais elementos de provas, você pode chegar à evidência. Mas não basta uma simples convicção se você não tem a harmonia do conjunto probatório. Você está muito convicto, mas falta a evidência para que você possa tomar uma decisão assim, esmerada. Essa é a primeira interpretação. Com relação ao mundo quântico, no mundo quântico, você pode notar que o nosso pensamento é quântico. A primeira dimensão, ela foi feita através da luz veio a energia. Se você analisar que houve separação das águas com as águas, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, com a separação, então a água e a luz. Então surgiu o quê? A energia. Então a energia fez surgir o quê? Automaticamente a iluminação de todo o planeta. Porque se não houvesse a água em contato com a energia, não poderia automaticamente surgir a luz. E a luz foi a primeira dimensão. A segunda dimensão, a energia, o poder. Esse poder, automaticamente, ele pode ser traduzido com poder positivo e negativo. Então, quando nós levamos choques, através de esteiras, aqueles eletrodos, para massagear o nosso corpo, a nossa coluna, muitas vezes nós estamos com dores lombares, então a esteira é muito bom, é um choque benéfico, então não causa morte, mas o choque, quando é um choque de 380, então ele causa a morte da pessoa. E é neste momento que eu quero delinear as dimensões. A primeira luz, a segunda energia. A terceira energia, a primeira, salve o erro pelo engano.
A primeira, luz. Segunda, energia. Terceira, mundo físico. Interessante, não é? Bem, se a primeira dimensão foi luz, a segunda, energia, a terceira, o mundo físico. Então, essa camisa aqui, ela veio da luz. O nosso corpo, ele contém luz. Todos os objetos, se forem fragmentados, encontramos luz. E a quarta dimensão? Então, a quarta dimensão, trabalhamos com sons e imagens, partículas, ondas, fótons, prótons, elétrons, nêutrons, íons, eletromagnetismo, ótica, conecta tudo e sai uma invenção, como celular, como webcam, como computador, como muitos aparelhos eletrônicos, porque está tudo aqui. Deus, ele deu ciência ao homem, ele deu poder ao homem, ele colocou o homem como um Deus pequeno. E nisso nós passamos a acreditar em tudo aquilo que não existe, porque Deus, do nada, ele fez com que eu que estou aqui mostrando esta tese, passei a existir. Como é que de um simples sêmen do meu pai e do óvulo da minha mãe, eu nasci? Então, eu nasci, mas eu nasci porque eu já havia nascido. Porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Se eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, então não foi um corpo carnal, foi um corpo teofânico. O corpo teofânico é um corpo celeste. Então foi feito o quê? A imagem de Deus, mas depois Deus desceu o homem para fazê-lo à imagem dos animais. Porque no capítulo 1 de Gênesis, o homem, ele não podia lavrar o solo da terra. Por quê? Porque ele estava no seu corpo teofânico, mas não no seu corpo animal. A partir do momento em que o homem passou a lavrar o solo da terra, então ele passou a ser a imagem dos animais, porque antes havia sido feito a imagem de Deus. Então a primeira dimensão, luz, segunda, energia, terceiro, mundo físico, quarto, faz parte do mundo quântico, que já delineei para todos, e automaticamente nós estamos, neste momento, administrando o conhecimento. E é através do conhecimento que muitos cientistas trazem inventos. Por quê? Porque a física, ela está aqui. A química, ela está aqui. O mundo quântico todo está aqui. Agora, nós temos que ter realmente uma capacidade criadora, como também um dom, que é algo inato, já nascemos com ele. Então, essa poesia, ela se adequa ao direito. Por quê? Porque ela, da mesma forma em que o direito se relaciona com a prova, se não existir concretude e harmonia em relação à evidência. Da mesma forma, com relação à química, a ditos efeitos chama-se efeitos quânticos. Assim, a mecânica quântica é a que descreve o movimento de sistemas nos quais os efeitos quânticos são relevantes em escalas aproximadamente 1000 átomos. Mesmo que de limites muito imprecisos, relaciona-se com as dimensões nas quais começam-se a notar efeitos, com a impossibilidade de conhecer com infinita acuidade e ao mesmo tempo a posição de velocidade de uma partícula. A mecânica quântica é a parte da física, mais precisamente da física moderna, que estuda o movimento das partículas muito pequenas, cuja análise profícua impulsionará a uma clara decisão. Então, essa decisão é saber trazer de um modo do conhecimento multidisciplinar e se adequar ao direito. Porque o direito, como fenômeno social, ele se adequa a todas as disciplinas que abarcam a disciplinariedade de um conhecimento totalmente multicêntrico. E nesse conhecimento multicêntrico nós podemos convocar e tirar da galeria dos notáveis todos os cientistas, todos os literatos, para que com isso o direito possa florescer cada vez mais e a sua beleza trazer um perfume jamais visto no presente mundo jurídico de hoje. A segunda poesia ela é muito boa para os acadêmicos, como também para todo o corpo docente.
a concretização do direito numa decisão relativa, com a finalidade de se concretizar um direito constitucionalmente assegurado, é a decisão judicial que estabelecerá o sentido e determinará o conteúdo normativo, dizendo o direito no caso concreto e proferindo uma única verdade. Para isso, o juiz se valerá da exegese normativa, integrando fato, valor e norma, de forma a estabelecer a verdade, como pressuposto lógico da vontade constitucional. Portanto, a solução do caso concreto, na colisão de princípios, com base na exegese, é relativa quanto à verdade fundada. Em um ou outro ponto de referência é probabilística, no tocante à incerteza da efetivação do direito assegurado. Depreende-se, portanto, que a percepção da conformação do sistema vai depender do referencial adotado. Logo, o observador terá que estar inserido em uma comparação relativista de movimento cujo ponto de referência vai ser determinante. A preservação dos princípios constitucionais, como também da própria Constituição, de todos os regimentos, fará com que haja uma melhor concretude, porque se há preservação da Constituição Federal, se ela realmente passa a ser subserviente por todos os magistrados, então o direito ele não vai, continuará sendo uma figura de retórica para o rico e sempre a lei para o pobre. Quero a prova processual penal na visão filosófica. Um raciocínio tradicional na história da filosofia faz qualquer conhecimento depender, em última instância, de uma evidência intuitiva ou sensível, por meio de certos números de elos intermediários, de outras proposições cuja evidência é imediata. Apenas a evidência forneceria a garantia suficiente às afirmações de uma ciência que se opusesse de matéria igualmente tradicional às oposições variadas e instáveis. Se entrechocam em controvérsias intermináveis e estéreis, que nenhuma prova reconhecida permite dirimir, quando se trata de ciência inclinar-se diante da evidência, a constatar que a razão do mais forte é sempre a melhor. Deste modo, pode dizer que a evidência é o que constitui a ciência, baseada no que os interlocutores consideram verdadeiro, ao contrário do que constitui a opinião, sem levar em conta o que o outro considera. A prova processual na visão filosófica, a filosofia é a mãe da sabedoria. A prova, ela tem que ter consistência, concretude, harmonia. Aí, com os demais elementos, então, há o acervo de todo o conjunto probatório para se chegar realmente à autoria do crime. Mas sem uma concretude, uma harmonia, a filosofia, meramente através de uma retórica mal disfarçada, então não pode se apontar uma evidência e, em muitos casos, há sempre aquela inversão flagrante, investigando-se primeiro as pessoas, para depois chegar aos fatos e, com isso, adotar uma prisão preventiva, muitas vezes temerária, a própria evidência dos autos, que são, muitas vezes, contraproducentes à veridicidade dos fatos. Quero a verdade e o sistema processual penal. A verdade forense no seio do processo penal carece de um deslocamento de perspectiva que não se alcança senão mediante um deslocamento prévio dos pressupostos de discussão à luz jurídica da legítima razão. Enquanto o debate se mantiver dentro das mesmas regras do jogo que outrora conduziram à consagração do verdadeiro,
como eixo central do sistema processual de produzir uma efetiva reconsideração do problema. A verdade é possível versus a verdade inalcançável, ora distraindo-se em torno de variações, verdade real versus verdade processual, em que ele está inserido como ponto indeclinável de tarefa preliminar. A verdade ancorada em critérios de coerência imbuída de pura razão. Omite a reflexão daquilo que rigorosamente é a questão do lugar verdadeiro, no âmbito de uma dinâmica processual que reconfigura a cada momento, focado no debate da verdade, na tensão entre lugar e sistema. Muitas vezes a pessoa inocente é condenada e o advogado, com vista muito aguda, pode fazer a cronologia do crime e trazer o tempo absoluto de Isaac Newton e provar de modo incólume que aquele pseudo-reconhecimento foi através de falsas memórias, como flashes. E nós trabalhamos com o consciente, com o subconsciente e com o inconsciente. Essas falsas memórias, através da cor, através da roupa, através de flashes, ela já tem sido discutida em diversos seminários e com grande louvor a tese apresentada pela psicóloga Cristina de Jesus e corroborada com a brilhante jurista doutora Elizabeth Loftus. E é justamente com esse estudo de cunho psicológico que o advogado ele pode ter uma visão bem mais meteórica para poder enxergar além de, e com essa visão meteórica, saber adequar o fato com a norma, o direito vivo ao caso concreto, e assim diluir as impurezas das más interpretações de muitos magistrados que confundem a lei com o fato e com isso exara, me desculpem, uma sentença suicida e automaticamente, completamente discrepante à verdade real dos fatos. Agora, para não ser mais enfadonho, ficou um pouco maçante por estar lendo, isso aí foi algo que quis fazer, porque tem mais de 200, 300 poesias jurídicas, entre outras. Quero ler essa para depois aprimorar e fazer um vídeo para poder realmente colocar no YouTube. A presença do orador impacta a todos no plenário, os jurados sempre apreensivos pelo embate entre defesa e acusação. O promotor discorre sua fala, apontando como provas testemunhos de acusação, o advogado, com a devida elegância, desfaz a denúncia com emoção. O promotor retorna para a réplica, fazendo no desenho sua encenação. O defensor atenta ao lado técnico, com maestria desfaz a acusação. O defensor, na tréplica, parte célere em pontos ignorados pela acusação, mostrando aos senhores jurados que no detalhe se conquista uma absolvição. Muito obrigado, boa noite a todos.